Fala, turminha! Animados para o nosso próximo módulo? Sistema tegumentar, que inclui pele e seus anexos. Quais são os anexos da pele? Unha, pelos, glândulas sebáceas e glândulas sudoríparas. Vamos então começar pela pele. A pele é o maior órgão do corpo. Então, se cai em um concurso público ou uma prova, qual é o maior órgão do corpo? Rapidamente você responde pele, com toda certeza. No indivíduo adulto, ela ocupa uma área total de 2 metros quadrados e ela corresponde a 18% do nosso peso corporal. A pele, ela tem essa função de revestimento, de proteção, mas nós vamos ver daqui a pouco as inúmeras importantes funções que este órgão desempenha. Este órgão pele, ele é dividido em duas camadas, que são elas epiderme e derme. A pele é dividida em duas camadas, epiderme e derme. A epiderme é a camada mais superficial da pele, tecido epitelial superficial. E a derme? Ela é a parte mais profunda, tecido conjuntivo profundo da pele. A pele, que aqui foi esquematicamente representada, então ela é dividida pelo E de derme e E de epiderme, e o D de derme. Essas duas partes ainda são subdivididas em estratos. Vejam só aqui comigo. A epiderme, ela tem 5 estratos, que de mais profundo para mais superficial são estrato basal, estrato espinhoso, granuloso, lúcido e córneo. Essas são as camadas dessa epiderme. A camada de célula, de epiderme, que é responsável pela renovação celular, são os estratos basais e granulosos, onde nós temos uma mitose, um ciclo celular ali importante de reprodução. Os queratinócitos, eles vão migrando da camada basal até que se cheguem à camada córnea. A principal célula da epiderme é o queratinócito, mas existem outras células, como por exemplo, a gente tem os melanócitos, nós temos também os corpúsculos de Ruffini, Pacini, células de Merkel e também as células de Langerhans, que são células do sistema imunológico. Bom, nessa reprodução celular, a gente tem aqui uma renovação da pele em torno de 26 dias. Então, ela acontece em torno de 26 dias. É o turnover da pele. Esses 26 dias são divididos em 13 dias de proliferação celular, mais 13 dias para que estas células que cheguem na camada córnea, que é a mais superficial, para que elas se desintegrem e descamem. Entretanto, existe uma doença inflamatória chamada psoríase. Já ouviu falar? Veja nessa imagem do vídeo o que é a psoríase. A psoríase é uma das doenças inflamatórias da pele mais comuns e ela ocorre com um acentuado número de mitoses na epiderme e diminuição da duração do ciclo mitótico destas células. Ou seja, a epiderme, gente, ela se torna mais espessa e ela se renova com mais rapidez. Essas áreas acometidas, elas têm um acúmulo de placas branquinhas, de queratina descamada. Muitas vezes existe uma zona avermelhada em torno das áreas branquinhas, outras vezes predominam só as áreas avermelhadas. Não sei se vocês já viram pessoalmente uma pele com psoríase. Embora essas lesões, elas sejam localizadas na pele bem visivelmente, a psoríase, ela pode ter repercussões mais gerais, como por exemplo a artrite. Apesar de ser clinicamente bem caracterizada a doença, a etiologia, a patogênese da psoríase ainda são pouco esclarecidas. Autoanticorpos específicos para essa doença não foram identificados, mas frequentemente a psoríase é acompanhada de doenças autoimunes. Então, essa é uma doença comum de pele, mas existem outras doenças.
Vamos falar um pouquinho sobre a pigmentação, a cor da pele. O que caracteriza a cor da pele? Alguns fatores, né? O principal é a pigmentação. A pigmentação ela se dá pela melanina e pelo caroteno, mas também existem outros fatores como vascularização da pele, com nível de oxigenação da pele, e fatores ambientais e endócrinos podem também influenciar o padrão de distribuição dos melanócitos, a quantidade, o tipo de melanócito, que são as células que produzem a melanina. A melanina é uma proteína que é um pigmento e ela é convertida a partir de uma enzima chamada tirosinase. A tirosinase ela converte o aminoácido tirosina em dopa. E a partir da dopa, essa mesma enzima tirosinase, ela vai convertendo dopa até chegar à melanina. Você já ouviu falar em albinismo e vitiligo? Vejam as imagens a seguir. O albinismo ele resulta da incapacidade hereditária dos melanócitos de produzirem melanina. Geralmente é causado pela ausência da atividade daquela enzima que eu acabei de comentar, a tirosinase, ou então a incapacidade das células de transportarem a tirosina para o interior das células. Bom, e o vitiligo, ele é caracterizado pela degeneração e o desaparecimento de melanócitos em determinadas áreas da pele que causam despigmentação localizada. E aí fica com as áreas esbranquiçadas da sua pele. São doenças comuns, né, de pele. Então, a epiderme é essa camada de pele formada por 5 estratos. No meu desenho, ela está aqui acima dessa linha verde irregular. A linha verde irregular é o ponto de transição entre a epiderme e a derme. Aqui na epiderme tem 5 estratos. E essa camada epidérmica, ela não tem vascularização. Ela depende da vascularização da derme. Então, elas têm uma relação íntima de troca. E a epiderme tem hora que ela é mais espessa e tem determinados locais que ela é menos espessa. Depende também da fase da vida, da idade. Mas, por exemplo, comparando regiões diferentes, a pele, a epiderme da palma da mão, das plantas dos pés e de áreas de articulações, elas são mais espessas. Enquanto, por exemplo, a pele, a epiderme da pálpebra é mais fina. Então, existe uma diferença, tá? Dependendo da região. Existe uma diferença também dependendo da idade em relação à espessura da epiderme. Agora, a gente vai falar da derme. A derme é uma camada maior do que a epiderme, entretanto, ela só tem 2 estratos. Os estratos são chamados de papilar e estrato reticular. Nesses estratos papilares e reticulares, sendo o papilar o mais superficial e o reticular o mais profundo, nós temos ali espalhados folículos pilosos, nós temos também ali glândulas sebáceas e glândulas sudoríparas. No meu desenho, isso aqui de vermelho, de rosa, é uma glândula sudorípara. Então, a gente tem aqui a glândula e o seu ducto excretor, que se abre na epiderme, no extrato córneo, que é a parte de células mortas, ela se abre numa região chamada poro. É um poro da pele. Bom, então aqui uma glândula sudorípara, mas também tem glândulas sebáceas e folículos pilosos nessa região. Bom, então, tanto na epiderme quanto a derme, pessoal, nós temos aqui sensores que fazem com que a pele seja um grande captador de sinais do meio externo, levando as informações para o sistema nervoso central. Então, nós temos terminações nervosas livres, espalhadas especialmente na epiderme, que detectam a sensação de dor, de temperatura, coceira, então, dentre outras sensações. E temos também na parte da derme, alguns mecanorreceptores, como corpúsculo de Ruffini, corpúsculo de Pacini, que detectam a pressão tátil. Então, a gente tem esses receptores espalhados na pele, certo? Bom, e debaixo da derme, a gente tem a tela subcutânea, que era conhecida como hipoderme. A tela subcutânea é tecido conjuntivo frouxo,
riquíssimo em tecido adiposo, em células adiposas. Percebam que em regiões diferentes, como por exemplo na pálpebra, no prepúcio, nós não temos abaixo da derme a tela subcutânea rica em gordura. Mas existem outras áreas que são mais ricas na tela subcutânea. E existe uma diferença também básica entre os gêneros feminino e masculino. Então, em determinadas áreas, nós temos uma tela subcutânea mais espessa, mais avantajada, mais representativa do que as dos homens. Os homens, por exemplo, têm um acúmulo significativo na região abdominal inferior, enquanto a mulher, por exemplo, ela apresenta um acúmulo significativo na região dos culotes, na região de coxa interna, de braço. Então, há uma diferença através ou devido a hormônios sexuais que levam a caracteres ou características sexuais secundárias, certo? Bom, então estas são as estruturas da pele dividida em epiderme e derme, e abaixo da derme nós temos a tela subcutânea que não faz parte da pele, mas que está ali adjacente à derme, comunicando os órgãos subjacentes à pele, ok?